Olá, tudo bem? Continuamos aqui na nossa segunda aula do módulo sobre as tutelas de urgência, analisando as características gerais, tanto da tutela antecipada quanto da tutela cautelar. Mais uma característica de ambas, é a possibilidade do deferimento inaudita altera parte, ou seja, sem ouvir a parte contrária. Sempre lembrando o seguinte, nós estamos diante aqui de uma situação urgente, que há um perigo na demora configurado e em razão desse perigo na demora, que é aliado a uma probabilidade do direito da parte que está alegando, o juiz pode conceder uma tutela cautelar ou uma tutela antecipada e vai poder, nesse caso, conceder a tutela cautelar ou antecipada sem ouvir a parte contrária. Então pode parecer bastante drástico, que o juiz possa conceder uma medida contrariamente ao interesse de alguém sem antes ouvir isso. Isso, de fato, é uma restrição ao direito ao contraditório, mas é uma restrição que a própria legislação estabelece, A própria legislação prevê como exceção ao direito amplo ao contraditório os casos de tutela de urgência para dizer, olha, naqueles casos em que o perigo estiver configurado, o juiz pode conceder a tutela antecipada ou a tutela cautelar independentemente de ouvir o réu. Justamente até para garantir a efetividade da medida, porque se houver um risco de perigo na demora, o fato de o juiz ter que determinar a oitiva do réu, para que ele se manifeste a respeito do assunto, durante esse tempo pode ser que a medida que se pretendia se torne inócua, inefetiva e não atinja a sua finalidade. Por isso é que se concede aí a possibilidade de as medidas de urgência serem deferidas em favor do autor e contrariamente ao interesse do réu, sem que ele seja ouvido. O artigo 301 vai estabelecer sobre o que a doutrina chama de poder geral de cautela ou poder cautelar geral do juiz. Diz o seguinte: a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra a alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Então aqui ele estabelece as medidas cautelares típicas, que são as medidas cautelares previstas na legislação, mas dá ao juiz a possibilidade de adotar qualquer outra medida que seja idônea para a asseguração dos direitos. Então, nós vamos analisar cada uma dessas cautelares típicas posteriormente, São as chamadas medidas cautelares nominadas. E vamos analisar quais outras também cautelares, medidas cautelares que podem ser adotadas no decorrer do processo para a garantia da sua efetivação. E aí há aquela discussão sobre se é possível ao juiz deferir medidas cautelares de ofício ou se não é. A doutrina diverge a respeito disso. Há doutrinadores que entendem ser possível a concessão de ofício, outros entendem que não, que deveria haver requerimento expresso da parte nesse sentido. E o juiz, mesmo que você siga o entendimento de que pode ou não pode deferir de ofício, imaginemos lá que uma vez que seja requerida uma determinada medida e o juiz perceba que ela não vai ser eficaz, ele pode adotar qualquer outra medida que possa resultar na asseguração daquele direito que está sendo discutido naquela demanda. O professor Humberto Teodoro Júnior vai dizer que conclui-se, pois, que ele não fica adstrito a deferir ou indeferir o pedido da parte. Ele poderá adequar a tutela de urgência às características do caso, deferindo providências não exatamente iguais àquelas requeridas, mas que se prestam a resguardar os interesses em risco. Na vigência do CPC de 73, em que nós tínhamos um livro específico dentro do Código para tratar sobre o processo cautelar, sobre as ações cautelares, havia sempre uma discussão em determinados casos se cabia arresto ou se cabia sequestro. E já vigia naquela época a regra de que se a parte requereu uma medida cautelar, mas o juiz entendeu que no caso deveria ser aplicada outra medida cautelar, ele poderia perfeitamente conceder a medida cautelar, não a requerida, mas aquela que ele entendia cabível no caso, e fazer
o resguardo do direito, porque a finalidade principal é a de resguardar o direito, independentemente da medida que for adotada. E é mais ou menos nessa linha que se insere o artigo 301. Então, ele indica quais são as medidas típicas e dá ao juiz a possibilidade de adotar qualquer outra medida que possa resultar na mesma eficácia daquilo que o autor pretendia quando formulou aquele pedido. Agora, esse poder geral de cautela não é um poder ilimitado, até porque nós estamos tratando de exercício de função jurisdicional dentro de um Estado democrático de direito, então nós não podemos dizer que o juiz é totalmente livre para adotar qualquer medida cautelar que ele entender cabível. Não se trata disso. Há limites, quer dizer, o juiz precisa justificar a adoção da medida dentro de um critério de necessidade. Então, ele tem que justificar por que aquela medida, daquela forma, é necessária para tutela daquele direito que está sendo discutido. E, além disso, tem que haver uma proporção entre a medida que for adotada e o direito que está sendo discutido naquela causa. Então, esses requisitos da necessidade da medida e da proporção entre a medida e o direito são requisitos que limitam esse poder geral de cautela ou esse poder cautelar geral do juiz no processo civil, ok? O artigo 302 vai tratar sobre um ponto específico da responsabilidade objetiva da parte a favor de quem a medida de urgência é deferida. E ele diz o seguinte: independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Se, aí as hipóteses, quando a sentença lhe for desfavorável, quando obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias, quando ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal e quando o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Então, nesses casos aqui, dos incisos 1 a 4 do artigo 302, a parte que foi beneficiada pela tutela de urgência vai responder pelos danos sofridos pela parte contrária. Então, é bastante importante a gente entender o seguinte: tem eventuais danos de natureza processual, conforme diz o artigo 302, em razão de litigância de má-fé, por exemplo. É possível que o juiz aplique multa por conta de uma litigância de má-fé decorrente de um pedido inadequado de tutela de urgência, mas não só isso, né? A parte vai responder por outros prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causar à parte contrária. E essa responsabilidade é uma responsabilidade de natureza objetiva, quer dizer, eu não vou aferir os elementos subjetivos da conduta, não vou verificar se houve culpa ou se houve dolo da parte que requereu a medida de urgência, ela vai responder pelos prejuízos que causar. O parágrafo único do artigo 302 trata a respeito de quando que essa indenização vai ser liquidada. E ele diz que ela vai ser liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível. Então não há necessidade de se abrir uma nova ação, um novo processo para a discussão da indenização. Se for possível, já se faz a liquidação dos danos sofridos pelo réu naquele mesmo processo em que a medida de urgência for deferida. Além disso, se houver concessão de ofício, aí tem algumas discussões doutrinárias. Então, como nós vimos lá anteriormente, né, numa das aulas passadas, há uma discussão na doutrina sobre se o juiz poderia conceder tutela provisória de ofício ou não. Há doutrinadores que entendem que poderia conceder de ofício e há doutrinadores que entendem que não poderia, justamente por conta dessa responsabilidade objetiva da parte. Quer dizer, se o autor não requer a tutela provisória, né, se ele não requer a tutela de urgência e o juiz concede a tutela de urgência, chega lá no final do processo, o juiz percebe que o autor não tem razão, que quem tinha razão era o réu. E aí ele revoga aquela tutela de urgência e verifica, então, que o réu sofreu danos. O artigo 302 diz que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, mas
como que eu vou responsabilizar objetivamente uma pessoa que não pediu aquela tutela de urgência? Que, muito embora tenha sido beneficiada, não fez o requerimento para aquilo. E aí a doutrina se debate, né, para resolver essa questão aí e situar, né, quem seria o responsável. Aí os professores Vamber e Talamini propõem algumas soluções que eles encontram na doutrina. Dizem alguns doutrinadores que o prejuízo deve ser indenizado pelo Estado, porque foi o juiz que concedeu de ofício. Outros doutrinadores vão dizer que a parte beneficiária, na medida em que teve ganho econômico, responde na medida do seu ganho. Então, o autor responderia na medida dos ganhos que ele obteve com aquela tutela de urgência e o restante o prejudicado buscaria em face do Estado, o resto dos seus prejuízos. Mas ainda não há um posicionamento definitivo dos tribunais a respeito e nenhum posicionamento doutrinário definitivo. Essa é uma discussão que ainda vai ser travada por algum tempo enquanto se discutir essa possibilidade de concessão de ofício das tutelas de urgência. Ok? Encerramos aqui então as tutelas de urgência e na próxima aula nós vamos continuar tratando delas, mas especificamente sobre a tutela antecipada antecedente. Até mais!